Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para uma super videoaula para vocês. Nós vamos falar de repetição de dados, tá? Muita gente me pergunta como que a gente faz item relacional no Microsoft Power Apps. Ou seja, eu tenho um pedido, itens do pedido, tenho um pedido de reembolso e itens que compõem este reembolso, que é inclusive o exemplo que nós vamos utilizar para essa aula, tá bom? Mas lembrando que eu estou utilizando o exemplo de reembolso de despesa, porém isso serve para qualquer modelo relacional que você precise aí na sua empresa, onde você tem um registro pai e vários registros filhos associados ao registro pai, tá legal? Então aqui hoje nós vamos fazer reembolso de despesa. Acredito que é bem útil aí para a maioria das organizações. Então, em resumo, nossa aula vai compor fazer a estrutura do dado, então, ou seja, nós vamos utilizar SharePoint para gravar o dado disso. Não recomendo que utilizem Excel nesse caso, porque a gente vai estender isso depois para uma aprovação. Eu vou ensinar como faz uma aprovação em cima disso. Então é legal que vocês utilizem SharePoint e por ser uma solução mais completa, digamos assim, não indico que utilizem o Excel, tá bom? O Excel é legal quando a gente está aprendendo, treinando, mas a partir de quando a gente precisa fazer uma aplicação mais profissional, eu indico que no mínimo utilizem o Microsoft SharePoint. Muito bem, então vamos lá, mão na massa. Primeiramente nós vamos desenhar a nossa estrutura de dado, depois fazer o aplicativo e aí a gente vai trabalhar com filtro e eu vou ensinar como que eu trabalho a repetição de dados. Tem várias formas de fazer a repetição de dados, eu estou usando uma que eu acho que é um pouco mais didática, tá? Mas tem formas mais complexas e também mais otimizadas, digamos assim, de fazer essa repetição de dados. Então fica o alerta aí, a gente está fazendo de uma forma bem didática. Legal? Então vamos lá, mão na massa. Deixa eu fechar aqui a nossa apresentação. E eu estou aqui com um aplicativo criado. Dessa vez eu não escolhi o layout de fone, eu escolhi um layout de tablet, porque eu quero que utilizem no computador. Porém, se você quiser fazer com layout de celular também dá, tá? É a mesma lógica, os comandos são os mesmos, só vai mudar a disposição dos campos, que aqui eu vou fazer uma tela maior. Estou com um site de SharePoint aberto, tá bom? Tem um site aqui, Power Platform, é nele que eu vou criar as listas que a gente vai manipular os dados, tá bom? Então, gente, para ficar um pouquinho claro para vocês, antes da gente fazer qualquer coisa aqui, eu vou abrir o Paint mesmo, a gente vai fazer um desenho aqui muito rápido, porque assim, tem que estar na cabeça de vocês como vai ficar a estrutura desse dado, legal? Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter duas listas de SharePoint, legal? Vou fazer um desenho aqui um pouquinho rápido mesmo, legal? Depois, na sua solução, você fazer um ML completo. Então, nós vamos ter duas listas, tá? Poderia ter mais, enfim, como eu disse, eu estou tentando simplificar o processo. Nós vamos ter duas listas, tá bom? Uma chamada controle reembolso, ok? Então essa lista é que vai receber os nossos dados de cabeçalho, ou seja, o pedido de reembolso. E eu vou ter outra lista que eu vou chamar de itens reembolso, ok? Para que eu tenho essa lista? Para ela receber os dados de repetição. Então, ou seja, um reembolso de despesa tem vários itens. Por quê? Eu gastei com pedágio, eu gastei com almoço, eu gastei com, enfim, eu vou estruturar os meus dados relacionados àquele pedido. E esse pedido vai flutuar e o financeiro vai me pagar, enfim, aí vai depender do processo de cada empresa. Então, fazendo uma analogia a pedidos e itens do pedido, seria essa mesma estrutura, ou seja, eu teria um pedido, né? Ou seja, o cabeçalho do pedido, e eu teria itens desse pedido. Ou seja, produto 1, produto 2, produto 3, quantidade de cada produto, isso tudo vão compor um pedido final. Legal? Então vocês estão vendo que a estrutura do dado acaba sendo a mesma. Talvez aqui, falando em itens de pedido e pedidos, né? Talvez eu teria mais uma entidade, mais uma lista aqui, que seria para os produtos, tá? Então no caso do reembolso, isso aqui resolve pra gente. Então eu vou ter essa lista. Lembrando que eu estou utilizando o SharePoint, então quando eu crio essas listas no SharePoint, o SharePoint já traz alguns campos nativos, tá? E um deles é o ID, tá bom? O SharePoint ele traz por nativo para mim o ID. Esse é um dos motivos de eu estar utilizando o SharePoint também para esse exemplo, tá? Então todo item criado no controle reembolso ele já vai gerar um ID e eu vou estender mais colunas, tá bom? E aqui no item de reembolso segue o mesmo exemplo. Então todo item que eu criar aqui ele vai criar um ID para este item. E aí eu vou começar a estender as colunas que eu vou precisar, tá bom? Então, por exemplo, gente, estou definindo aqui agora, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, o nome solicitante. Poderia ter um gerar autocódigo aqui também, tá? Seria uma forma. Depois eu faço um vídeo para vocês exclusivo de como eu gero o autocódigo, tá? Como eu já tenho o ID ali do SharePoint, eu não vou gerar um código amigável, digamos assim. Mas tem gente que já me pediu como gera autocódigo, né? Nome do solicitante, posso colocar aqui um departamento, tá bom?
enfim, poderia ter várias informações, departamento, e também posso ter aqui, vamos lá, status, né? Para a gente de repente controlar se ainda está em rascunho, pendente, pago, etc. E teria aqui também um valor total, certo? O valor total é a somatória dos itens que eu vou lançar. Então, valor total. Estou deixando aqui um pouquinho torto mesmo, estou desenhando o Paint, não é o indicado para isso, mas é só para exemplificar para vocês a aula. Legal? Agora, itens do reembolso. O que eu vou ter? Eu tenho o ID dele, eu vou ter o ID, controle, reembolso. Por quê? É por esse ID que eu vou relacionar quem é o pai dele, porque concorda que essa lista vai ter N itens, inúmeros itens, então eu preciso saber de cada item de reembolso quem é o pai, tá? Essa é a forma de agrupar. Controle de reembolso, eu vou ter o item, né? Se é pedágio, se é, enfim, vou ter o item e vou ter o valor. Posso ter quantidade e valor também, se assim vocês preferirem, tá? Eu vou colocar só valor aqui para facilitar pra gente, mas você poderia ter quantidade e valor. Aí você vai ter que fazer vezes valor unitário e valor total, enfim, vezes quantidade. Você teria que colocar uma lógica dessa. Eu vou simplificar, vou colocar só valor. E, gente, e o mais importante de tudo, vou até pintar de vermelho. Então, ou seja, o ID desse cara tem que estar gravado no ID do filho. Então, ou seja, um reembolso de despesa vai ter N filhos. Por que N? Porque, gente, é infinito, eu não sei. Ele pode ter um filho, pode ter 2 filhos, pode ter 3, pode ter 10, pode ter 20, 50, 100, 500, 1000. Então, assim, este é o modelo de repetição de dados, tá bom? Eu tenho um item pai e vários itens filhos. Então, fazendo analogia aí, é bem essa estrutura de árvore genealógica mesmo. Pai, você tem filho, e aí um filho poderia ter filho que vira neto, enfim. Mas vamos focar somente nessa estrutura aqui hoje, legal? Então, meu dado estruturado, feito o meu UML, entre aspas, aí, eu vou então para o SharePoint criar essa estrutura e depois construir o meu aplicativo, legal? Gente, é muito importante que vocês façam esse desenho antes de qualquer projeto que vocês forem fazer. Você tem que ter a visão do que você precisa fazer e onde você precisa chegar. Estruturou o dado errado, tudo vai dar errado daí para frente. Fui para o meu SharePoint, legal? SharePoint aqui, eu vou entrar em configurações do site, vou entrar em conteúdos do site, tá? Site Contents, o meu tá em inglês, eu sempre faço as aulas aqui em inglês, se estiver em português vai estar conteúdo do site. Aqui eu já tenho algumas listas criadas de outras aulas, não vou entrar nesse detalhe, eu vou clicar em novo, nova lista de dados no SharePoint, tá bom? Legal, ele está me pedindo o nome da lista. Vou voltar no meu desenho, a primeira lista que eu vou criar é controle reembolso. Então vamos lá, controle reembolso, legal? Estou criando a lista. Aqui fica uma dica para vocês, no SharePoint eu sempre recomendo que criem sem espaço, sem acentos, sem nada. Porque senão depois a estrutura da lista aqui na URL ele vai ficar percentagem 20 ou alguma codificação. Então isso aqui é uma boa prática, tá? Se fizer com espaço vai funcionar também, só é uma recomendação de boa prática. Cliquei em criar. Então eu já tenho uma lista, controle de reembolso. Lembra que eu falei que o SharePoint já traz alguns campos nativos? Legal, então tá vendo? Ele trouxe título para mim e anexo, tá? Tem mais campos, é que ele não exibe aqui no formulário, mas eu já tenho um ID. Então toda vez que eu criar um registro aqui, ele já vai gerar um ID, legal? Criada a primeira lista, controle reembolso. Não criei as colunas ainda, eu vou entrar mais uma vez em conteúdo do site e vou criar mais uma lista. E agora eu vou voltar para o meu desenho, é a minha lista itens reembolso, legal? Aqui, itens reembolso. Mais uma vez, sem espaço, sem acento, sem nada, itens reembolso, criar. Legal, lista criada. Então estou com as duas listas aqui agora, tá? No meu menu tem várias outras coisas aqui, vamos focar em controle reembolso e itens reembolso. As duas vêm com o estado nativo do SharePoint. Então eu vou parametrizar primeiro o controle reembolso, tá bom? Como eu faço isso? Engrenagem aqui em cima, configurações da lista. Legal? Lembra que eu falei que já tinha algumas colunas, ó, title, modificado e tal. A title ela sempre vem, tá? Eu tento reaproveitar ela para alguma coisa. Então, por exemplo, você pode colocar o nome do solicitante nela. Eu deixo como title mesmo, não vou renomear. Deixa ela aí. Eu preciso de departamento, status e valor total. Gente, criar coluna. Vou criar uma coluna departamento. Aqui segue aquela mesma minha boa prática. Não coloca acento, espaço, nada, tá bom? Eu vou deixar como linha de texto. Lembrando, eu poderia ter um cadastro de departamento e ter essa coluna constando lá? Poderia.
porém estou deixando o texto livre, departamento. Ok? Departamento criado, vou criar mais uma coluna chamada status, legal? Status. Vou deixar ela, vou fazer opção aqui, tá? Então vamos lá, opções. E aqui eu coloco as opções dela. Então pendente e aprovado, tá bom? Na verdade, eu vou deixar um aqui aguardando aprovação. Então, ou seja, eu tenho os 3 status aqui. Quando nasce, o registro está pendente. Uma vez que eu envio, ele fica aguardando aprovação. E uma vez que ele é aprovado, ele muda para aprovado. Poderia ter rejeitado aqui também, tá? Vou focar aqui só nessas condições. Ok? Muito bem. Aguardando aprovação, status. Depois do campo status, eu vou criar o campo valor total. Poderia pôr moeda, etc. Eu vou deixar como numérico, tá bom? Valor total, number. Vou deixar como numérico e tudo automático, nada vou mexer. Legal, gente. Volto para o meu desenho, tem a minha primeira estrutura de dado criada. Legal? Agora eu vou criar o itens do reembolso. Então, eu vou clicar aqui em itens reembolso, ou seja, acabei de fazer controle, estou agora fazendo a itens de reembolso e vou fazer a mesma coisa. Listing settings. Deixo o título ali. O título a gente pode aproveitar para, vamos ver, vou deixar para o item, tá? Vamos deixar o título para o item. Então vou criar uma nova coluna chamada ID reembolso. É isso mesmo que eu chamei o nome, só confirmar. ID controle reembolso, desculpa. Então vamos lá. ID controle reembolso. Esse cara é numérico, tá? Porque ele vai receber o número do ID da lista pai dele. Então ele numérico resolve a nossa vida. Ah, Alisson, poderia ser um lookup, que é o consulta? Poderia, só que vocês vão deixar mais complexo o aplicativo de vocês. Por quê? O lookup ele tem uma estrutura diferente. Eu tenho inclusive um vídeo aqui que eu falo de drop-down em cascata em lookup. Acaba sendo um parto para fazer. Então se você manter número, a sua vida vai ser mais fácil lá na frente, ok? Gravei. Então já criei o título, eu vou usar para item. Acabei de criar o ID e vou criar o valor, tá bom? Poderia ser moeda também, eu vou deixar numérico o campo valor. Valor, campo numérico, legal? E vou dar OK. Gente, poderia ter mais campos? Sim, poderia ter mais campos aqui. Eu estou simplificando. Desculpa, na verdade, o title, eu vou deixar ele para... Deixa o title aí, não vamos usar ele por hora. Eu vou criar uma outra coluna chamada item, tá bom? Item. Por quê? Eu quero fazer isso daqui, ó, choice. O title eu não consigo fazer choice nele, então eu quero item porque eu quero colocar aqui, ó, pedágio, combustível, alimentação, hotel e passagem aérea, tá bom? Isso aqui vai depender, enfim, vou deixar só passagens, porque pode ser aérea, pode ser de qualquer outra coisa. Aqui, deixo uma opção padrão ou nenhuma, tanto faz, e vou dar OK. Então, vocês poderiam ter aí, de acordo com a organização de vocês, as possibilidades. Por que eu estou fazendo isso e não deixando livre? Porque eu quero ter indicador depois. Se eu deixo livre, cada um vai escrever de um jeito, eu não vou conseguir medir. Fazendo desse modo aqui estruturadinho, depois você consegue ter indicador sobre isso, legal? Gente, então de maneira fácil, para a aula não ficar muito comprida, a gente tem as nossas listas aqui. Controle reembolso e itens reembolso, tá bom? Então, vou fazer algumas alterações aqui. Primeiro, controle reembolso, listing settings, vou entrar nas configurações da lista. Tá vendo que o título tá obrigatório? Eu vou tirar como obrigatório, tá? Vou deixar como não. E vou ter que fazer a mesma coisa lá na lista de itens de reembolso, principalmente dela, porque eu não vou preencher o título em nada, né? Por hora, a não ser que você queira utilizar ele para alguma coisa, por hora eu não vou preencher nada. Então, list settings e vou tirar ele como obrigatório, tá bom? Porque senão depois eu tenho problema na hora de gravar. Campo obrigatório, geralmente eu deixo aqui tudo sem e eu faço a regra lá no formulário do que eu quero que a pessoa preencha, tá bom? Geralmente eu faço isso. Legal. Controle de reembolso, tá aqui. Lembra que eu falei para vocês que a lista tem um ID sozinho? Eu vou mostrar isso para vocês. Então, como que eu vejo o ID? Eu vou entrar em List Settings de novo. Aqui embaixo, ó, você tem a exibição, tá vendo? Todos os itens.
Essa é a exibição padrão que você está vendo na tela e esses são os campos que ele está mostrando. Ó. Title, departamento, status e valor total. Tá vendo que ele tem um campo ID aqui? Eu vou marcar para mostrar ele e vou deixar como primeiro. Tá ok? E vou clicar em OK. Olha o que vai acontecer. Então, quando você abre a lista agora, controle reembolso, tá vendo que tem um ID aqui? Legal, eu vou criar um registro para você ver como ele autonumera sozinho, tá bom? Título, teste, departamento, tecnologia. O departamento poderia ter feito listinha também, para o cara não ficar digitando o que ele quer. Status, pendente, esse aqui lá no aplicativo a gente não vai deixar ele mexer. O valor total vai ser uma fórmula lá, mas estou digitando aqui só de exemplo. Salvei. Tá vendo? Ele criou o item pai e ID 1. Ainda não existe nenhum item reembolso, mas um dia que se eu estivesse criando um item filho para ele, o ID que eu vou gravar aqui vai ser 1, para a gente conseguir relacionar. Vocês já vão entender. Feito isso, estrutura de dado pronta, recapitulando aqui o nosso desenho. Foi basicamente esse desenho que eu fiz ali no SharePoint, legal? No caso real vocês vão ter mais campos, mais informações, mas para a aula isso aqui é suficiente. Feito isso, estou aqui no nosso aplicativo. Primeira coisa que eu vou fazer no aplicativo é criar a conexão com o meu SharePoint. Como eu faço isso? Fonte de dados, SharePoint. Vamos achar aqui o nosso SharePoint, apareceu. Vou usar a conexão que eu já tenho pronta aqui e vou ter que colocar a lista, lembra? Já fiz isso em outras aulas. Ele já mostra os sites aqui que eu tenho. Se não estiver mostrando, você vem aqui e copia o endereço do site, daqui para a esquerda, tá? Daqui para cá é a estrutura da lista. No meu caso já está aqui, eu vou clicar e ele vai pedir qual lista eu quero remanejar. Lembra que eu tinha várias listas lá? Então eu vou selecionar só quem me interessa. Controle reembolso e itens reembolso, só isso. E vou clicar em conectar. Então legal, agora a minha app já tem a fonte de dados, já conhece a minha fonte de dados, está aqui. Controle de reembolso, itens reembolso. Vamos começar a trabalhar na nossa app de fato então. Muito bem. Aqui você poderia colocar, enfim, foto, vários itens de usabilidade. Tem vários vídeos aqui, cada um fala de um tema. Eu não vou perder muito tempo com isso. No máximo que eu vou colocar aqui é um fundo de tela, que geralmente eu uso em todos os meus aplicativos aqui, só para a gente ter um fundinho aqui e ficar melhor, legal? Vou mandar ele preencher tudo aqui. Muito bem, então eu tenho aqui um fundo de tela padrão. Eu vou chamar essa tela de home. Essa é a nossa tela inicial. Gente, aqui vai ser um pouco diferente aí no seu cenário. Eu vou fazer bem básico enfim, eu quero que quando o cara abra a tela home aqui, ele veja os pedidos que ele tem feito aqui e quando ele clicar eu quero que mostre aqui do lado os itens do pedido, tá? Bem básico assim. E aí eu vou colocar alguns botõezinhos depois, tipo assim, criar novo pedido de reembolso ou editar um reembolso, por exemplo. Então vamos lá. Galeria branco. Vamos em branco, fica mais fácil. Controle de reembolso novamente. Essa galeria está em branco, então eu vou adicionar agora os labels dentro dela para exibir as informações, legal? Deixa eu clicar aqui fora, desculpa, tem que estar dentro da galeria. Editar a galeria, agora sim eu insiro um label dentro dela, legal? Estou com um label aqui dentro. Eu quero que ele mostre para mim o title, então o que eu tenho aqui? Eu posso mostrar o ID também, então vamos lá. Eu quero que ele mostre aqui para mim o ID, então, ou seja, este item ID. Vou deixar ele aqui. Eu quero que mostre, vai inserir um novo label. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Eu vou colocar o title, já tá. Eu vou copiar e vou colar esse label. Eu quero que ele exiba aqui para mim o departamento. Opa, o departamento. E quero que ele exiba também o status e valor total, legal? Então eu vou deixar aqui departamento. Vou colocar Ctrl C e Ctrl V. Depois de departamento a gente tem o nosso valor total, tá aqui, e o nosso status, tá aqui, desse item status, ok? Opa, coloquei errado, é status, ok, status. Na tela eu tenho que colocar ponto .velo porque ele é um campo de opções, lembra? O status tem opções, se eu não colocar ponto .velo, ele não funciona. Eu vou inserir um outro label aqui dentro, tá bom? Posso copiar e colar esse aqui. Mais um label. Vou tirar, não quero nenhuma informação nele. E vou pintar ele de branco, para ficar mais visual o nosso card aqui, tá bom? Branco, vou fazer isso. E isso aqui.
Vou colocar ele pro fundo de tudo, tá? Reorder. Send to back. Voltou para back, legal. Esse é o espaço da minha repetição aqui, da minha galeria. Deixa eu editar ela. Ela fica aqui, porque quando tiver mais itens vai aparecer ali embaixo, então legal. B, vou colocar um bold aqui e uma fonte maior, então seja esse é o ID. Esse cara aqui é o título, né? Então o título do reembolso também vou colocar um bold e um itálico. Então ele vai ficar aqui nessa posição. Aí a gente pode abaixar ele aqui. Aqui a gente tem o departamento, então eu posso fazer isso daqui, ó. Departamento do 2 pontos, espaço, fecho aspa e item departamento. Então tá vendo que eu concatenei um texto com um dado variável. Legal? Departamento de tecnologia. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Status, espaço, faltou colocar 2 pontos aqui. Espaço e este item, value. Legal? Aqui a gente pode trazer um pouquinho mais para dentro. E aqui eu fecho um pouquinho. Posso centralizar esse 1 para ficar melhor. E aqui o valor, posso colocar um valor um pouquinho mais alto aqui. E um itálico também. Então o nosso valor vai ficar aqui de forma centralizada, legal? Então, tenho aqui a nossa... Podemos até diminuir um pouco esse label aqui. E deixar o nosso value aqui, fechado? Então todos os meus reembolsos serão exibidos aqui, legal? Então quando o cara abrir a app, ele vai ver os reembolsos dele aqui, só existe um hoje, daqui a pouco a gente vai criar mais. E aqui do lado a gente vai colocar os itens do reembolso, tá? Então toda vez que ele clicar aqui, a gente mostra os itens do reembolso para ele. Legal? Aqui dá para botar filtro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, controle reembolso, ele está mostrando todos, tá bom? Eu consigo colocar um filtro aqui para quê? Para que ele mostre só a do usuário, somente a do usuário que está logado. Então, como que a gente faz isso? Filter, aí ele vai pedir a fonte, ou seja, controle reembolso, essa é a fonte onde estão todos os registros, que é esse cara aqui, tá vendo? Hoje só tem um. E aí ele pede o teste lógico, tá? Então, o que a gente pode fazer? Opa, olha, é vírgula, tô em inglês, você em português é ponto e vírgula, legal? Teste lógico. Lembra que eu falei que o SharePoint tem algumas colunas já? Pronta, a gente tem uma coluna que chama Created By, ou Criado Por em português. Essa coluna grava a estrutura do usuário que criou o registro. Vocês viram que eu criei esse cara com o meu usuário, né? Eu vou entrar em List Settings aqui de novo e vou mandar exibir a coluna para vocês verem que a coluna Created By vai estar com o meu usuário, ó. Created By, vou dar OK. Vocês vão ver que ela está com o meu usuário, tá vendo? Alisson Scalco. Ele grava todas as informações do meu usuário e uma delas é o e-mail, tá vendo? Ele grava display name, taranã, etc. Então esse aqui é o e-mail. E-mail for igual a quem? User.email, ou seja, o e-mail do usuário que está logado. Logicamente, para mim vai continuar mostrando o registro, foi eu que criei, mas se tivesse mais registros criados por outros usuários, esse filtro aqui resolve o problema da pessoa ver só o dele, legal? Então fica aí o exemplo na tela para vocês deste filtro. Muito bem, então aqui a gente tem os nossos itens de reembolso, você pode colocar alguns títulos, os nossos reembolsos, né? Você poderia colocar de repente um label aqui e escrever aqui reembolsos. E aí você coloca ele aqui no centro, pode colocar um tamanho maior, 24 aqui, pintar ele de um laranjinha e tá aqui os nossos reembolsos, legal? Aqui do lado nós vamos colocar os itens, ainda não existe item para esse reembolso, eu vou criar um na mão e daqui a pouco a gente vai fazer os formulários para criar, legal? Gente, eu tenho o ID 1 já do pai, então o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no item de reembolso, vou criar um novo. Tá? O título a gente não está usando para nada. Eu vou colocar ID 1, tá? Valor, também estou colocando aqui exemplo. E vou colocar que foi gasto com combustível, legal? Save. Perfeito? Tá aqui o nosso registro. É só para eu ter exemplo, tá bom, gente? Por isso que eu estou fazendo isso. Daqui a pouco nós vamos fazer o formulário e gravar tudo certinho. Feito isso, Ctrl C e Ctrl V aqui. Eu vou chamar aqui de itens.
Legal? E vou colocar uma galeria ou uma table, tá? Aqui tanto faz, você pode colocar uma galeria ou uma table. Data table é aqui e galeria é aqui. Eu vou seguir a galeria em branco também, para ficar seguindo o mesmo exemplo. Então aqui em itens, essa galeria nossa termina aqui, os itens podem continuar aqui, legal? Então a partir daqui começa os itens, eles vão até aqui embaixo e a nossa galeria vai até aqui, legal? Gente, fonte de dados dessa galeria, itens reembolso. Então essa é a fonte de dados. A fonte de dados dessa é controle, a fonte de dados dessa é itens reembolso. Legal? Agora eu tenho que começar a editar essa galeria e inserir os objetos aqui dentro. Coloquei um label aqui dentro, já vou usar esse como fundo, que nem eu fiz na outra. Então vou deixar aqui o nosso fio branquinho. Legal? Aí você pode fazer menorzinho aqui de repente, não sei a lógica. Então já deixa aqui eles alinhados aqui um pouquinho. Legal? Tá aqui. Aí você pode colocar na mesma posição, tá? Se você entrar aqui em propriedades, você vai ver a posição deles, tá vendo? Ó, 72, esse aqui tá 71, por isso que eu um pouquinho, se eu vou botar 72, eles ficam na mesma posição. E o mesmo vale para aqui dentro, tá bom? Você pode deixar eles lado a lado. Ótimo. Então aqui no Hidden Symbol já criei o fundo, eu vou inserir outro label. E aí a gente coloca aqui, deixa eu ver as informações que a gente tem. A gente tem o item e o valor. Então vamos colocar o item aqui. Item.value, porque ele é um campinho de opções, né? Combustível. E aí você pode ter Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Um outro campo, opa, o meu Ctrl+C, Ctrl+V foi lá dentro do campo, não valeu. Vou dar um, de novo, gente, vamos lá. Desitem, item.value, ok? Combustível, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui vou colocar o nosso valor, tá bom? Se eu tivesse mais informações, etc, eu podia colocar aqui. O meu tá bem simples, então é isso aqui que interessa. Então vai ter essas informações na linha, posso ajustar aqui para ficar no centro. Aqui também, centro, centro, centro aqui, e aqui a gente pode formatar centro também. Legal? Gente, eu vou criar mais um item aqui só para vocês verem de exemplo, tá? Novo. Eu vou colocar ID 2. Gente, não existe ID 2 ainda, tá bom? Não existe. Valor, item, vou colocar como pedágio. Save. Vou voltar para cá. Vou aqui na fonte de dados e vou dar um refresh, só para ele buscar esse dado que eu acabei de criar. Vocês vão ver que ele vai aparecer aqui. Itens, vamos lá, refresh, não foi ainda. Combustível. Opa, já até sei o porquê. Olha eu fazendo cagadinho aqui. Beleza, agora tá aqui. É porque a área de repetição aqui tava pequena, tá vendo? Tava grande, na verdade, naquela hora que eu subi tudo. Deixa eu ver se aqui não aconteceu a mesma coisa. Aqui não, aqui tá certo, ó. É até aqui. Legal? Então aqui tá os itens. Então toda vez, o que que tá acontecendo aqui? Ele tá mostrando todos, tá vendo? Mostrando todos os itens aqui. Então o que que nós vamos fazer? Gente, antes de fazer esse filtro, tá vendo essas duas galerias? Eu não tô renomeando os objetos que eu tô criando, né? O ideal é renomear, tá? Mas vamos por hora. Tá vendo essa galeria aqui, ó? Eu vou renomear ela para vou deixar gal de galeria, controle, reembolso, para eu saber quem é quem, tá bom? E a outra galeria, que é os itens, eu vou fazer a mesma coisa. Gal, itens, reembolso. Ok? Aqui e aqui. Perfeito. Gente, agora para aqui, eu quero que aqui mostre somente os itens que está selecionado nessa primeira galeria. Então o que a gente faz? Aqui, ó, nos itens, onde está mostrando todos os itens de reembolso hoje, tudo que existe aqui, eu vou aplicar um filtro também, tá bom? Filter, itens reembolso, tá? Essa é a fonte de dados, vírgula, se você estiver usando português, ponto e vírgula, teste lógico. Gente, lembra que a gente criou o nosso campo ID controle reembolso? Então, ou seja, ID controle reembolso da lista itens reembolso for igual. Sabe por que eu renomei a galeria? Olha agora. Galeria, controle, reembolso, ponto. Você tem uma propriedade que chama selected, selecionado. Selecionado,
ponto, toda a estrutura do registro aqui. Então, ou seja, nesse momento ele está mostrando toda a estrutura da lista de controle. Eu quero pegar o ID do controle, porque eu quero que o ID do controle, que é este cara aqui, mostre somente o que corresponde a ele aqui. Ou seja, eu tenho 1 e 2, ele tem que mostrar somente o 1. Tá ok? Fechei. Legal? Filtro pronto. E aí ele está mostrando somente o combustível, tá vendo? Então quando eu tiver mais registros aqui, eu vou fazer mais um. Vamos lá, controle e reembolso. Eu vou criar mais um teste. Vou chamar aqui de teste 2. Departamento de tecnologia. Status pendente, valor total. Legal, ele ganhou ID 2, certo? Deixa eu fazer um atualizar aqui na minha fonte de dados, porque eu acabei de criar o registro. Itens, controle, refresh, e ele tem que aparecer aqui, o 2, legal? Como eu já tinha deixado aí de 2 lá no item, ó, pedágio, teste, pedágio, tá vendo? Muito bom. Aqui geralmente eu gosto de colocar um efeitinho, ó, selecione a galeria, aqui embaixo você tem aqui Transition, pode colocar Pop, porque ele faz esse efeito, tá vendo? E aí você pode mudar a cor também do registro, tá? Quando ele estiver selecionado, você pode botar uma cor diferente. Deixa eu ver se ele tem uma propriedade aqui. Selected, deixa eu ver. Vai ter que ser no registro, você teria que colocar aqui. Quando este item é selecionado, ele muda a cor, tá? Dá pra fazer. Vamos fazer então. Eu vou pegar o fundo, tá? Deixar o fundo. Tá vendo que o fundo aqui tá branco? Então eu vou fazer um if aqui, ó. If este item tem uma propriedade que chama isSelected, tá vendo? Se este item for selecionado, a cor dele a gente pode mudar. Eu vou copiar e colar esse RGB aqui. Se não, fica branco. Então, ou seja, eu quero que fique branco quando ele não estiver selecionado. E quando ele estiver selecionado, eu quero mudar a cor. Gente, eu vou chutar aqui, tá? Não sei nem que cor, ó. Foi na sorte, mudei aqui. Então vocês estão entendendo, ó? Se este item estiver selecionado, eu estou fazendo essa fórmula na propriedade fill dele. Se ele estiver selecionado, eu coloco esta cor. Se não, eu coloco o branco, tá bom? Então agora não vai dar confusão mais. Se vocês quiserem depois, podem mudar a cor no aplicativo de vocês, legal? Gente, muito bom. Feito, não esqueçam de salvar o aplicativo e publicar. Essa é a primeira parte. Estruturamos o dado e fizemos a nossa primeira tela, onde a pessoa vê o reembolso e vê os itens. Eu vou fazer agora no aplicativo, na parte 2, tá? O vídeo vem logo em seguida. Eu vou ensinar vocês a fazer o formulário. Então, ou seja, a gente fazer o formulário para criar um novo reembolso e um formulário para criar itens neste reembolso, legal? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até já!